Geralmente, quando a gente olha para um arranha-céu comercial espelhado, ou tipo para um grande complexo de escritórios, a gente presta atenção na arquitetura, né? No design da fachada, no tipo de vidro. Sim, sim, com certeza. A estética visual. Exato. Existe essa percepção coletiva de que o edifício é apenas uma casca inerte, sabe? Uma escultura gigante de concreto e aço, projetada simplesmente para abrigar a gente da chuva e do sol. Pois é. E essa é a forma mais clássica de enxergar a construção civil. A gente vê o prédio como um objeto completamente estático, um ambiente passivo que simplesmente existe ali no espaço. Mas olha, essa visão de uma estrutura passiva meio que cai por terra no momento em que começamos a analisar o sistema de climatização. Ah, sem dúvida, muda tudo. O objetivo da nossa exploração de hoje é justamente revelar esse mundo invisível que a gente respira diariamente. Eu estava mergulhando em um estudo de caso prático riquíssimo, que foi produzido agora em 2025, Uhum. lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. O material foi escrito pelo pesquisador Ed Julian dos Reis Brene, e nós cruzamos isso com as diretrizes governamentais e orientações da Abrava, e a conclusão é fascinante. É, os dados são bem reveladores. Sim, o ar-condicionado não é apenas um botão na parede que a gente aperta para fugir do calor. Ele é, de forma muito literal, o sistema respiratório do edifício. É tipo um pulmão mecânico. E quando esse pulmão é negligenciado, ele pode literalmente adoecer um prédio inteiro. A gente passa a lidar com um ecossistema oculto, né? A máquina deixa de ser apenas um motor girando e passa a ser um ambiente biológico. Um ambiente que dita a saúde das vias respiratórias de todas as pessoas que compartilham aquele espaço confinado. E como a gente passa a maior parte de nossas vidas em ambientes fechados, uma realidade que inclusive só se intensificou desde o boom do home office, entender o que sai daquelas aletas de ventilação é fundamental para quem nos escuta. Com certeza. É uma questão de saúde pública diária. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nos documentos, logo de cara, foi a precisão milimétrica das regras. As normas técnicas. Isso. Vi menções a normas tipo a ABNT NBR 16.401 de 2024, que não apenas sugerem, mas cravam que no verão o ambiente precisa ficar exatamente entre 22,5 e 25,5 graus Celsius. Uhum, é uma faixa bem estrita. E mais, a velocidade do ar não pode passar de 0,20 metros por segundo. Sabe, qual é o sentido de uma margem tão apertada? Por que essa precisão quase cirúrgica para algo que parece tão simples quanto, sei lá, fazer vento frio? Olha, a resposta está na física da termodinâmica humana. O nosso corpo funciona como um pequeno motor que está o tempo todo tentando dissipar calor, né, para manter a temperatura interna estável. Certo. Nós perdemos calor para o ambiente por 4 vias principais: condução, convecção, radiação e a evaporação do suor. Então, quando a norma da ABNT limita a velocidade do ar em 0,20 metros por segundo, ela está controlando a taxa de convecção. Ah, entendi. Então não é apenas para evitar que os papéis voem da mesa das pessoas. Exatamente. É biologia pura. Se o ar soprar mais rápido que isso, ele começa a remover o calor e a umidade da pele de forma muito agressiva. O resultado prático não é aquela sensação gostosa de frescor, mas sim um ressecamento severo das vias aéreas e dos olhos. Nossa, e acho que todo mundo já sentiu isso, né? Sim, e além daquela sensação de frio cortante localizada, geralmente ali no pescoço ou nos ombros, que causa uma tensão muscular terrível. Faz todo sentido. Mas o conforto térmico sempre acaba sendo meio subjetivo. Sabe, uma sala a 23 graus pode ser super agradável para uma pessoa e congelante para quem senta na mesa ao lado. Ah, a clássica briga pelo controle remoto do ar. Pois é. Mas o ponto alarmante que os relatórios trazem não é essa briga pelo controle. É a qualidade do que estamos respirando. Existe um conceito reconhecido pela Organização Mundial da Saúde chamado Síndrome do Edifício Doente, a SED. A famosa sede, um problema gravíssimo. Certo. Vamos desempacotar isso, porque, lendo sobre, a melhor forma que eu encontrei de visualizar o problema é pensar no encanamento de água de uma cidade. Sabe, ninguém beberia um copo de água de um cano que passou 5 anos acumulando lodo por dentro. De jeito nenhum.
Seria repulsivo. No entanto, nós estamos fazendo exatamente isso com os nossos pulmões, respirando 8 horas por dia o ar que passa por dutos em condições semelhantes. A dinâmica da síndrome do edifício doente é insidiosa justamente por ser silenciosa. Não estamos falando de um gás tóxico evidente que, faz as pessoas desmaiarem de repente. Claro, não é cena de filme. Exato. A sede manifesta um conjunto difuso de sintomas crônicos. As pessoas relatam dores de cabeça persistentes ali a partir do meio da tarde, uma irritação contínua na garganta, letargia mental e uma fadiga que parece não ter fim. A maioria das pessoas nem desconfia do ar-condicionado. Esse é o grande obstáculo. É uma questão comportamental. A imensa maioria dos trabalhadores atribui esses sintomas ao estresse da rotina. Acredita-se que é apenas o cansaço acumulado da semana de trabalho. Quando, na verdade, o culpado é o ar. Exatamente. O sistema nervoso e o sistema imunológico ficam sobrecarregados tentando lidar com um ar saturado de micropartículas, de fungos e os famosos compostos orgânicos voláteis, os COVs. Tudo isso circulando num loop infinito. E se havia alguma dúvida sobre o perigo de um ar que não se renova, o material pontua que a pandemia de Covid-19 encerrou esse debate de uma vez por todas. A pandemia mudou tudo nesse setor. Ficou provado de forma bem devastadora que ambientes com sistemas de climatização baseados apenas em recirculação, sem aquela adição constante de ar fresco externo e sem filtragem adequada, funcionavam como verdadeiros aspersores do vírus SARS-CoV-2. A máquina projetada para gerar conforto estava, na verdade, distribuindo o patógeno de forma homogênea por toda a sala de reuniões. Exato. É irônico pensar que a máquina que nos adoece hoje através da síndrome do edifício doente foi em grande parte impulsionada por tentativas médicas de curar doenças no passado. Sim, a história da refrigeração é cheia de ironias. Já que a má climatização pode nos deixar tão doentes hoje, como a humanidade lidava com o calor extremo antes de existirem esses compressores e gases refrigerantes? A retrospectiva histórica que os documentos abordam é muito fascinante. É incrível, o esforço humano era gigantesco. Antigamente, a única forma de combater o calor era com a força bruta da logística. Governantes romanos e orientais precisavam de exércitos de trabalhadores para transportar neve do topo das montanhas até os vales, apenas para resfriar os palácios. Imagina o custo disso. E na Europa medieval, nobres construíam poços subterrâneos profundos, forrados de palha e madeira para estocar a neve do inverno e poder desfrutar de algo gelado no auge do verão. Era um esforço logístico monumental só para tentar atrasar a termodinâmica, né? Mas a grande virada no pensamento humano sobre o frio aconteceu no século XVII, muito antes da eletricidade. Sim, o material menciona Francis Bacon. Isso. O cientista Francis Bacon, ali por volta de 1626, foi um dos pioneiros a documentar a relação direta entre o frio e a preservação biológica. E o que ele descobriu exatamente? Ele percebeu que a neve não servia apenas para o conforto de reis, mas que ela conservava a carne da mesma maneira que o sal, sabe? Interrompendo a degradação e o apodrecimento. Então foi aí que a refrigeração deixou de ser vista como um luxo gastronômico. Exato. Passou a ser encarada como uma ferramenta de sobrevivência e de avanço científico. O salto tecnológico depois disso teve vários precursores. Tivemos Jacob Perkins criando um sistema cíclico lá em 1834, o James Harrison aprimorando a compressão mecânica. Verdadeiros pioneiros da engenharia. Mas a história do John Gorrie, em 1850, me fez parar a leitura. Ele era um médico americano que tentou usar blocos de gelo suspensos no teto de quartos de hospital para resfriar os pacientes. O Gorrie é uma figura central nessa história. Só que o objetivo dele não era simplesmente dar conforto aos febris. A documentação aponta que ele acreditava que o próprio quarto gelado iria curar a malária. Peraí, eles achavam que a malária seria curada simplesmente deixando o quarto gelado. O que é fascinante aqui é entender a mente do Gorrie, e para isso a gente precisa voltar à teoria médica predominante da época. Isso foi antes da descoberta dos germes e de que mosquitos transmitiam patógenos. Então eles não sabiam do mosquito. Não, de forma alguma. A ciência da época operava baseada na teoria miasmática. A própria palavra malária deriva do italiano antigo malaria
que se traduz literalmente como ar ruim. Nossa, mal área, ar ruim. Faz todo sentido linguístico. Sim, eles acreditavam profundamente que as doenças eram contraídas pela inalação de miasmas, que seriam vapores fétidos, quentes e úmidos que emanavam de pântanos e matéria em decomposição durante a noite. Então, a lógica dele era baseada na temperatura do ar do pântano? Precisamente. Se a doença é causada por um ar quente e pútrido, a solução científica lógica para curar o paciente é esfriar e purificar esse ar. O sistema de Gorey forçava o ar quente a passar por blocos de gelo, condensando a umidade e esfriando o ambiente. Caramba! Pois é, a refrigeração mecânica não começou porque alguém no século XIX queria dormir com um cobertor grosso no verão. Ela surgiu das trincheiras da medicina rudimentar e da necessidade de impedir que alimentos apodrecessem. Até que o Willis Carrier entrou em cena em 1906. Ele hoje é considerado o pai do ar-condicionado. O Carrier mudou o jogo completamente. Ele pegou esses conceitos e desenvolveu um sistema que controlava não apenas a temperatura, mas a umidade de forma precisa. Primeiro para indústrias gráficas e depois para o comércio. O impacto dele foi tão massivo que alterou fundamentalmente a história da arquitetura. A arquitetura moderna não existiria sem ele. Pois é, antes dele, edifícios precisavam ter pé direito alto, janelas amplas e ventilação cruzada para que as pessoas não cozinhassem lá dentro. Depois do ar-condicionado comercial, nós começamos a projetar caixas de vidro seladas. E essa alteração criou um problema biológico inteiramente novo, né? Ao construir edifícios hermeticamente fechados e janelas que sequer possuem maçanetas para abrir, a humanidade terceirizou completamente a responsabilidade de purificar o oxigênio. Terceirizou para as máquinas. Exato. Para serpentinas de cobre, filtros de fibra e quilômetros de dutos de chapa galvanizada. Criamos uma dependência absoluta de um sistema mecânico contínuo. E é exatamente essa dependência cega que justifica o peso do governo na fiscalização hoje. A adoção em massa transformou edifícios nessas caixas seladas e isso se tornou uma questão de saúde pública. Então o governo precisou intervir rigorosamente. E interveio com força. A manutenção não pode mais ser opcional. E aqui a gente entra no coração técnico dos documentos, o famoso PMOC, o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Muita gente acha que limpar o ar é apenas uma recomendação do fabricante, mas o PMOC é lei federal. Não é apenas um guia de boas práticas, é a lei. Federal 13.589, agora em 2018, para edifícios de uso coletivo. É um marco regulatório importantíssimo. Mas na prática, como o dono de uma empresa sabe que a lei se aplica a ele? Existe um tamanho mínimo para o governo bater na porta? Sim, a legislação define um corte técnico muito claro. A obrigatoriedade absoluta do PMOC recai sobre qualquer estabelecimento onde a soma da capacidade instalada de refrigeração de todos os equipamentos ultrapasse 60.000 BTUs por hora. 60.000 BTUs? Isso. Na linguagem de engenharia, isso equivale a 5 TRs, ou toneladas de refrigeração. Então, o que tudo isso significa? Para quem nos ouve visualizar isso fisicamente, estamos falando de grandes centrais de shopping centers ou um escritório comum entra nessa conta? Olha, um escritório comum entra facilmente. Se houver ali 4 ou 5 aparelhos do tipo split de parede padrão, sabe? Daqueles de 12.000 BTUs, operando no mesmo ambiente corporativo, a soma já atinge o limite da lei. Nossa, 4 ou 5 aparelhos não é nada. Pois é, não é uma norma voltada apenas para aeroportos e hospitais. Ela atinge diretamente clínicas odontológicas, pequenas agências bancárias, escolas, escritórios de contabilidade. E as penalidades não são brincadeira. O descumprimento não gera uma simples notificação para limpar o filtro. Caracteriza a infração sanitária pesada. As multas podem começar na casa dos R$2.000 e podem atingir os astronômicos R$1,5 milhão de reais. É um valor punitivo severo. É um valor que pode falir uma empresa média do dia para a noite. E há um detalhe legal ainda mais profundo que a Abrava e o CREA de Minas Gerais fazem questão de destacar: a obrigatoriedade do responsável técnico. Isso não é só burocracia, né? Se conectarmos isso ao panorama geral, esse é o mecanismo mais engenhoso da legislação. O PMOC exige que um engenheiro mecânico, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA,
assine a responsabilidade técnica, a ART, do sistema. Entendi. Então alguém coloca o nome na reta. Exatamente. A partir desse momento, esse profissional responde legalmente por aquele ar. Se houver um surto de doenças respiratórias no prédio e a perícia provar que a manutenção foi negligenciada, esse engenheiro pode responder por colocar vidas em risco. A lei transformou o ar interno em um produto que exige certificação de saúde. Tudo isso soa muito perfeito no papel. Mas a lei existe na teoria, e a gente sabe que ela sempre esbarra na realidade dura das instalações. O que acontece de fato quando abrimos os equipamentos de uma empresa típica que operava ignorando completamente a existência do PMOC? Aí a situação fica bem dramática. O estudo da UTF-PR de 2025 documenta isso de forma impressionante. O pesquisador avaliou uma planta empresarial real contendo 27 ambientes climatizados, usando aparelhos split e modelos cassete de embutir, com o gás R410A. Sim, um cenário corporativo muito comum no Brasil. E o cenário relatado estava muito longe de exigir apenas uma espanada rápida. O autor precisou fazer manutenções corretivas pesadas. O levantamento em campo evidenciou o colapso estrutural que a falta de rotina causa. O pesquisador precisou aplicar testes de estanqueidade, por exemplo. E o que seria exatamente o teste de estanqueidade nesse contexto? Como os equipamentos modernos utilizam o fluido R410A, que opera em pressões extremamente altas em comparação com os gases antigos, qualquer vibração contínua ao longo dos anos pode afrouxar as porcas e as conexões de cobre. E aí o gás vaza. Isso. O teste de estanqueidade injeta nitrogênio sob alta pressão no sistema vazio para caçar microvazamentos invisíveis a olho nu. Sem isso, a máquina perde todo o gás para o ambiente, parando de gelar e forçando o motor até queimar. Além desse teste e da recarga de gás, o estudo descreve a necessidade de refazer o isolamento térmico danificado e realizar a higienização química pesada. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante e um pouco nojenta. A parte visual é chocante. As imagens do estudo mostram o estado das turbinas e das aletas de alumínio da serpentina. Elas estavam cobertas por uma camada espessa e pastosa de lodo escuro. O termo técnico é biofilme. Biofilme, exato. Mas, na prática, é uma gosma viva, uma colônia densa de bactérias, fungos, ácaros e poeira umedecida, impregnada no metal. É perturbador e até meio engraçado de tão absurdo imaginar as pessoas na sala de reuniões respirando tranquilamente enquanto uma gosma negra balança silenciosamente nas aletas do ar. É visualmente repulsivo. Mas há uma explicação termodinâmica cristalina para a formação desse lodo. O princípio da refrigeração envolve puxar o ar quente e úmido do ambiente e forçá-lo a passar por essa serpentina que está extremamente gelada. Certo. Quando o vapor de água invisível presente no ar quente atinge esse metal gelado, ele condensa instantaneamente, vira água líquida. Portanto, o interior da unidade do ar-condicionado é escuro, fechado e está permanentemente molhado enquanto funciona. E se o filtro não estiver limpo? Aí que tá. Se os filtros não barram a poeira, os fragmentos de pele humana e as partículas suspensas, todo esse material orgânico gruda nessa água. Temos escuridão, umidade constante e alimento orgânico. É a incubadora perfeita. E esse lodo não é só nojeira, certo? É um risco documentado. Completamente. A própria Anvisa, através da resolução R09, classifica esses componentes biológicos como riscos diretos à saúde. Esse biofilme libera esporos de fungos continuamente no fluxo de ar. E é para interromper isso que o PMOC impõe um cronograma tão rígido. Os filtros devem ser limpos mensalmente e trocados no máximo a cada 3 meses. Desincrustação das serpentinas a cada semestre. Mas mensalmente, ninguém faz isso no ar de casa. Um escritório precisa mesmo dessa paranoia toda. Sim, porque a carga biológica é totalmente diferente. Em casa há 2 ou 3 pessoas. O aparelho costuma ficar desligado de dia, o que permite que ele seque por dentro. Faz sentido. Mas no ambiente corporativo de 27 salas, como o do estudo da UTF-PR, há dezenas de pessoas entrando e saindo, trazendo contaminantes da rua, suando por 8 a 10 horas seguidas. É um volume de sujeira muito maior. Exato.
E a limpeza não é apenas passar um paninho úmido. Exige produtos biodegradáveis, ácidos ou alcalinos, que espumam ao tocar no metal, empurrando o lodo que está incrustado profundamente nas aletas, onde nenhuma escova alcança. E se evitar multas gigantescas e doenças respiratórias já não fosse incentivo suficiente para implementar o PMOC, há um fator que impacta diretamente os custos diários: a energia elétrica. Ah, o bolso, onde mais dói. Pois é. Ignorar o PMOC para economizar dinheiro da manutenção é como desligar a geladeira à noite para economizar a luz, mas perder toda a comida. Uma analogia perfeita. Isso levanta uma questão importante, porque talvez seja o ponto cego mais comum na gestão. O impacto energético é brutal e totalmente quantificável. O estudo resgata os dados da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, de 2018. O que esses dados mostraram? Mostraram que no setor comercial brasileiro, a eletricidade gasta apenas com climatização saltou de 15% do consumo total do prédio em 2005 para impressionantes 33% em 2017. Mas como exatamente a sujeira afeta o consumo na máquina? Novamente, termodinâmica. A máquina precisa trocar calor livremente com o ambiente. Quando as aletas estão entupidas de poeira e envoltas naquele lodo úmido do biofilme, essa sujeira age como um isolante térmico fenomenal. Ah, como se a máquina estivesse vestindo um casaco. Exatamente. Cria um casaco sobre o metal gelado. O ar do ambiente bate no lodo, mas não atinge o alumínio frio. A troca térmica fica ineficiente, a sala demora a esfriar e o compressor, que é o que mais gasta energia, é forçado a trabalhar sem interrupção. Então, equipamentos com manutenção em dia, sem vazamentos e com filtros limpos, não apenas prolongam a vida útil da máquina, mas reduzem drasticamente o desperdício de energia. Sem dúvida, a verdadeira eficiência corporativa começa pelo oxigênio e pela temperatura que a equipe consome. Conforto térmico gera lucros diretamente rastreáveis através da produtividade dos funcionários, que param de ter aquela fadiga crônica, e da economia na conta de luz. Garante também sustentabilidade, evitando o vazamento de fluidos. Refletindo sobre tudo isso, é incrível observar o salto que demos. Saímos de uma era onde a gente levava neve de montanhas em carroças e chegamos a um cenário com normas federais rigorosas que ditam a pureza do nosso ar em 2025, 2026. Nós projetamos e construímos pulmões de metal para os nossos edifícios. O dever de garantir que esses pulmões não nos adoeçam silenciosamente é inegociável. Isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para expandir por conta própria. Sabe, se um ar-condicionado negligenciado pode causar síndrome do edifício doente, qual perto estamos de um futuro onde os próprios sensores das máquinas se recusem a funcionar assim que detectarem que o lodo cruzou uma linha de segurança? Nossa, uma automação de saúde. Sim, imagina se eles enviam alertas automáticos com os dados da qualidade do ar diretamente para as autoridades sanitárias. Na próxima vez que sentirem aquele arzinho gelado no escritório, perguntem-se: quem está realmente controlando o clima dessa sala? É o tipo de reflexão que transforma completamente a nossa relação com os espaços fechados. Com certeza. Terminamos a nossa exploração profunda de hoje. Apreciamos imensamente quem nos acompanha nessa jornada para destrinchar fontes e extrair conhecimento valioso. Até a nossa próxima imersão.